estamos chegando no Lula, mas enquanto o Lula não é preso, o Bunlai, um dos tentáculos, como é colocado pela mídia, um dos amigães dele ali, foi preso hoje na 21ª fase da Operação Lava Jato, chamada Passe Livre, porque o Bunlai tinha passe livre para dentro do Planalto, e eis o que levou ele a ser preso para investigar, pra gente entender melhor. São as acusações, por enquanto ele não é culpado de nada, não foi condenado de nada ainda, então é importante ressaltar isso para evitar que eu seja processado por esse tipo de coisa. Mas é isso que acharam meio estranho dele estar envolvido ali. E a acusação mais grave, as evidências mais graves, que eu suspeito que são as que a mídia não vai falar, porque eu imagino que baixou uma ordem que não é para falar, eu imagino isso mesmo, não é piada, é que o Bunlai intermediou um acordo para saldar dívidas de campanha do Lula. Como? O Lula fez a campanha dele de 2006 e ficou devendo 60 milhões de reais para o Banco Charrim, cujo dono já está preso e fez uma delação premiada. A Petrobras, então, cujo diretor Cerveró já está preso e fez uma delação premiada, a Petrobras fez um contrato para contratar um navio sonda para a Petrobras e nesse contrato teve um pichuleco de 60 milhões de reais tirado ali. Olha, tá vendo como o número é parecido? Devia 60, teve um pichuleco de 60. Não é coincidência, intriga da oposição. E esse pichuleco foi usado para saldar as dívidas do Banco Charrim, as dívidas da campanha do Lula com o Banco Charrim. Cerveró e Charrim já confirmaram isso em delação premiada e agora pegaram o Bunlai porque ele intermediou isso, ele fez acontecer. Além disso, ele também, as evidências mostram, né, relatos diferentes apontam que ele tinha uma dívida, uma empresa dele em que ele era sócio e que na verdade é controlada pelos filhos dele, segundo ele, mas pode ser dele também. Esse tipo de coisa assim que, né, por contrato vai saber. É sempre aquele, não sei. Não, mas eu também não sei, bom, então ninguém sabe. Bom, então quem que é o dono da empresa? Bom, não sei. Deve ser o Aécio, sabe? Esse tipo de coisa. Ele tinha uma dívida de aí 90, 100 milhões com o BNDES, que foi quitada pela Bertin, cujos sócios também estão agora na Polícia Federal dando explicações. Eles não estão presos, mas teve um mandato de condução coercitiva para explicar. Por que eles saldaram essa dívida do Bunlai, aparentemente sem explicação? E as empresas do Bunlai já tinham, a auditoria já tinha mostrado que ela não tinha capacidade de pagamento, inclusive é meio estranho por que ele tirou o empréstimo em primeiro lugar, o que leva também ao fato de que nesse momento o BNDES está sendo revirado para procurar os empréstimos, os acordos, os contratos desses empréstimos com o Bunlai, porque que história é essa? Como é que isso foi avalizado? Como é que isso rolou? As empresas dele, ele também participou do consórcio para a construção da represa de Belo Monte, o que é estranho, porque um pecuarista que também tem alguns negócios, mas não tem, não sei, essa é a alegação dele, de usinas de produção de álcool, deve ser por isso que pode ser amigo do Lula, né? Não sei, o que esse cara tá fazendo em Belo Monte, mas não sei. Ele também é acusado de puxar, de erguer lobby, fazer negociações pro Banco do Brasil apoiar uma empresa de jogos do filho do Lula, o que também é estranho. Isso são apresentado por diferentes veículos, eu só tô repassando para você. Que mais? Dinheiro, ele foi acusado de erguer dinheiro para pagar a propina, para pagar um chantagista que estava ameaçando colocar informações, revelar informações sobre o envolvimento do PT na morte do prefeito Celso Daniel de Santo André, que o Romeu Thoma Júnior também fala bastante sobre isso no livro dele, Assassinato de Reputação, em que ele fala, o Romeu Thoma Júnior fala que Romeu Thoma Júnior fala que o PT matou o Celso Daniel, que ele disse que foi sem querer, provavelmente eles só estavam torturando ele, mas mataram, e o cara que fez isso eles colocaram na cadeia e mataram 2 dias depois. Essa é a acusação, tá no livro lá do Assassinato de Reputação, se quiser ver, tá lá. Então o Bunlai é apontado pela mídia por informações como um cara que ergueu dinheiro para pagar propina para esse cara ficar quieto, e por aí vai. E recentemente também fez um saque de 3 milhões de reais em dinheiro vivo, o que é super normal, né? Nossa, acontece o tempo todo. Isso também que o Youssef tinha falado, né, porque perguntaram pra ele, o Sérgio Moro perguntou, mas vem cá, por que muito pichuleco era de 2 milhões de reais? Por que esse número vive reaparecendo? E o Youssef falou, bom, porque esse é o dinheiro que se você pegasse em notas de 100, cabe numa malinha que você leva no avião, coloca lá em cima, tira e leva com você o tempo todo, então você não precisa despachar.
Então 3 milhões tá ali perto, não sei. E também é normal, né? Você vai assim, você fala, eu tô querendo sacar 3 milhões de reais, sabe? Eu vou fazer uma coisa super honesta com isso. Porque assim, você poderia pagar por transferência e tudo mais, mas não, eu quero sacar em dinheiro porque daí não vai ser monitorado, né? Não, mas eu vou comprar laranja. É porque eu gosto muito de suco de laranja. Esse cara é muito perto do Lula. Esse cara é o amigão ali do Lula. Tá envolvido em muita coisa e sabe de muita coisa. E eu acho que é mais provável do que não, a chance é maior do que 50% que ele fale, que ele faça uma delação premiada. Não agora, não na próxima semana, mas nos meses a vir. Assim como o Ricardo Pessoa fez. Quer dizer, ele foi preso, aí solto, preso de novo, fizeram toda a organização, e quando ele sacou que ele foi abandonado, ele falou. E agora a questão é, vão abandonar o Bunlai ou não? Se abandonarem, ele vai falar. Se ele achar que ele vai ser abandonado, ele vai falar. E se ele souber que quem tem cu tem medo fala, ele vai falar também. E eu acho isso mais provável do que não. De novo, eu acho que vai demorar um tempo, mas ele vai acabar falando, porque não, talvez seja muito caro salvar ele. É só colocar, não, mas ele fez isso de independente, ele fez porque ele queria ser, porque gostou do partido. Não, a gente nem sabia, ele não é agente independente, não ergueu algum papo assim pra dizer que o Bunlai não tinha nada a ver, mas verá-se que terá coisa a ver, e isso aproxima muito a Lava Jato do Lula. Aliás, o Bunlai também está envolvido na Operação Zelotes, mas isso é assunto para outro vídeo, também é outra coisa muito longa. E agora a PF já está perto do filho mais novo do Lula com a empresa de jogos, o torneio de futebol americano dele, que tinha um monte de coisa estranha lá, tinha umas consultorias ali meio estranhas, e agora estão perto do Lula com o Bunlai, então o cerco está fechando. Eu acho que eles só vão prender o Lula quando tiver muitas evidências, quando tiver uma coisa assim flagrante, quando a sociedade estiver na rua pedindo a prisão, porque senão você tem o risco de prender o cara e ter MST fechando a estrada, e ter CUT, sabe? Então, quando tiver uma quantidade tão absurda de provas, eu acho que aí sim que eles vão fazer a prisão. Eu acho que eles já podiam ter prendido o Lula a essa altura, mas eles estão esperando que a coisa fique tão absurda que isso cause menos revolta nos partidários dele. Talvez esperando o PT cair por dentro. E também tem agora várias coisas que vão acontecer no ano que vem, inclusive uma cobrança de $500 milhão do PT em multas e coisas da Lava Jato associadas, que pode quebrar o partido. E também tem depois o fato que eles vão buscar a cassação do registro do partido. Mas isso é, como eu falei, assunto para outros vídeos. Mas está acontecendo, os caras estão chegando no 9, no 9, e vamos ver, estamos no aguardo. Eu acho que a Lava Jato é meio que o que sobrou agora, mas tem chance. Vamos ficar em cima, vamos prestar atenção. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.